Olá, dando continuidade com o estudo de máquinas elétricas, hoje vamos aprender sobre motores de indução monofásicos. Alguns tópicos que vamos ver: o princípio de funcionamento, introdução, modelo equivalente, drenagem de potência e um exemplo. Bom, para ter como referência, o primeiro sistema de potência nos Estados Unidos era um sistema netamente monofásico, em corrente alternada. Bom, também os motores monofásicos o que mais se utiliza nas indústrias e pequenas empresas. Também vamos ver que o motor monofásico ele não tem torque de partida. Apesar que nós falamos motor monofásico, na verdade, no fundo, ele tem um princípio de funcionamento de um motor bifásico. Ok? Bom, então nós temos aqui primeiro o motor bifásico. Então, eu quero mostrar aqui, nós temos aqui dois enrolamentos defasados 90 graus. Ok? E nós temos aqui o ângulo de referência que está aqui, θ. Ok. Então, temos dois enrolamentos defasados 90 graus, dado por duas correntes I1 e I2. Ok. Bom, a força motriz da corrente I1 do enrolamento 1 que está aqui, alfa. Esse enrolamento alfa não está descrito aqui na figura, mas é em este ponto e este ponto aqui. Ó. Tá bom? Este ponto aqui e aqui. Então, ele vai produzir uma força motriz aqui na direção vertical, N vezes I1 cosseno do ângulo θ. Esta força motriz, ele tem este comportamento no entreferro. Ou seja, se eu abrisse aqui, se eu pegasse uma faca e eu abrisse o estator, né, da máquina, eu veria que aqui a força motriz é máxima, porque as bobinas estão a 90 graus aqui, ó, certo? Depois, ao longo do entreferro, ele vai ter um comportamento cosseno. Aqui vai ser 90 graus zero, aqui vai ser negativo, aqui está outra zero e tanto. Então, ele tem um comportamento cosseno, que melhor representa, certo? Para a bobina B, para o enrolamento B, que seria esse aqui, que vai estar a 90 graus, para aqui, ele vai ter outro comportamento, NI2 cosseno de θ mais 90 graus, porque está fazendo 90 graus mecanicamente. Ok? Bom, agora, imagine um sistema bifásico de 90 graus, I1 e I2. Quando eu falo bifásico de 90 graus, é que I1 é dado por esta equação e I2 é mais 90. Se vocês comparam esse sistema bifásico com o sistema bifásico que nós vemos hoje, é diferente, né? Porque um sistema bifásico hoje, obtido a partir de um trifásico, aqui mais 120. Então, esse sistema aqui, na verdade, não existe. Ok? Mas, se existisse, então, duas correntes que eu pudesse fazer que a corrente 2 seja mais 90 e aplicasse nessas forças motrizes obtidas a partir desses enrolamentos defasados a 90 graus, eu vou encontrar então que a força motriz na bobina A, ou enrolamento A, é NI máximo, substituindo I1 na equação de enrolamento alfa e I2 na equação de enrolamento beta. Vou ter essas duas equações, certo? Bom, eu posso somá-las e encontrar a força magnetomotriz total. Okay? Como exemplo, eu vou considerar como este ômega é o ômega das correntes obtidas da rede elétrica, né? Ômega T. Eu posso ver qual que é o módulo da força magnetomotriz total e o ângulo para ômega T zero. Bom, observe que aqui tem cosseno de θ, cosseno de θ mais 90. Então, qual que é o procedimento? Então, para ômega T zero, este termo daqui, cosseno de ômega T, vai mudar, porque ômega T zero, fica cosseno de zero, vai ficar 1, que está aqui em parênteses, certo? Bom, observe que o cosseno de θ é um valor simbólico. Se eu uso a notação fasorial, considerando a função cosseno como referência, então o cosseno de θ ele vai ser apenas um ângulo zero. Considerando o cosseno como referência, é um ângulo zero. Então vai ficar N máximo, um ângulo zero, vezes 1. Este 1 veio deste cosseno de zero, né, que está de ômega T zero, certo? Estou fazendo desta maneira porque isto é geral, né? Imagina que eu coloco um ômega T igual a 45 graus ou 60 graus, e eu quiser fazer o meu procedimento. Então, eu estou fazendo de forma geral. Substituindo aqui, este fator 1, que veio do cosseno de ômega T para ômega T zero, vai multiplicar este termo daqui, NI máximo. Então, vai ficar NI máximo ângulo zero, certo? Este resultado considerando o cosseno como referência, certo? Para a bobina B, eu faço o mesmo. Eu vou ter que representar este cosseno de θ mais 90 em forma fasorial. Se cosseno de θ era ângulo zero, cosseno de θ mais 90 é ângulo 90. Está aqui ângulo 90. O fator que está aqui, zero, é o cosseno de ômega T mais 90. Como ômega T é zero, ficaria cosseno de 90.
cosseno 90 é 0. Então, está aqui, ó. Então, fica desta maneira. Este 0 multiplica este termo aqui e vai ficar 0 ângulo 90. Se eu quiser encontrar a força motriz total, seria somar estes dois aqui e vai ficar NI máximo ângulo 0. O que está falando de resultado? Que a força motriz total para ômega t 0 é um valor, um módulo constante NI máximo e o ângulo 0, ou seja, nesta direção. Certo? Se eu quiser voltar esta força motriz agora na original, sabendo que este θ aqui é 0, então vai ficar NI máximo cosseno θ. Se aqui tivesse dado ângulo 20 graus, por exemplo, eu colocaria θ mais 20, ou seja, deslocou 20 graus da função original cosseno, certo? Mas ok, vocês podem fazer para ômega t 45 graus, encontrar um módulo e um ângulo, e também para 90 graus e assim sucessivamente. Você vai encontrar uma coisa interessante, que mesmo mudando o ômega t, o módulo não muda. O único que vai mudar é o ângulo, ou seja, vai ter um deslocamento desta função cosseno original com um deslocamento. Esse deslocamento vai se mover a uma velocidade ômega t. Ou seja, em outras palavras, a força motriz no entreferro ele vai se deslocar com a velocidade ômega t. Aí eu posso demonstrar que a força motriz produzida por dois enrolamentos defasados 90 graus, no qual eu coloco duas correntes também defasadas 90 graus, produz uma força motriz que se desloca no entreferro, ou seja, é girante. Okay? Então, o mesmo conceito que eu estudava em sistemas trifásicos, posso aplicar para sistemas bifásicos, ou seja, posso encontrar um torque, etc, etc. Tá bom? Mas voltando aqui, então, no motor de indução monofásico, observe que aqui agora tenho apenas uma bobina aqui, a bobina que eu tinha falado. Portanto, vai ter uma força motriz nesta direção aqui, ó. A bobina está aqui, então a força motriz é aqui, né, pela regra da mão, né? Você vai com a mão aqui, certo? Para cima. Beleza. Só que nós sabemos também que esta força motriz produzida por esta bobina, quando eu coloco uma corrente aqui alternada, quando é contínua, ele só vai produzir um módulo constante. Quando é alternada, esta corrente tem um valor mínimo, um valor máximo, um valor mínimo. Então, esta força motriz, ele vai começar a 0, ele vai crescer quando a corrente cresce, depois diminui, ele vai para baixo, fica, certo? Então, ele cresce enquanto a corrente cresce. Depois que a corrente diminui, ele vai diminuir, vai ficar em 0, depois vai ficar negativo. Então, ele fica pulsante. Em outras palavras, uma força motriz produzida por uma corrente alternada, ele é pulsante. Ele tem um valor 0, um valor máximo, depois volta a 0 outra vez, tem um valor mínimo e vai fazendo assim, vai sendo pulsante, certo? Não é um campo magnético girante, apenas vai ser uma força motriz ou um fluxo com pulsante, certo? E aqui está a equação, né? O que nós também descrevimos anteriormente. Neste caso, é apenas uma equação, certo? Bom, eu sei que o cosseno de a soma de dois ângulos, cosseno de A menos B, é dado por esta parte aqui, ó. Se eu faço cosseno de A mais B, fica igual, só que muda aqui o sinal negativo. Se eu faço a soma destas duas equações, eu sei que o cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B, elimina-se este termo aqui, fica duas vezes. Em outras palavras, cosseno de A vezes cosseno de B é igual a meio cosseno de A menos B mais meio cosseno de A mais B. Onde A vai ser o primeiro, nesse caso θ, e B vai ser o segundo termo, ômega t, certo? Por que estou fazendo isso, né? Por que estou fazendo isso? Porque se eu substituir esta equação original de uma força motriz apenas por um enrolamento, eu vou encontrar então que ele tem duas componentes. Um meio da força motriz cosseno de θ menos ômega t e mais um meio da força motriz cosseno de θ mais ômega t. Esta primeira daqui, observe que cosseno de θ era a distribuição da força motriz ao longo do entreferro. Só que como tem um ômega t, significa que esta força motriz está deslocando-se. E outro termo também. Então, vai ter, é como se uma força motriz pulsante é a composição de duas forças motrizes girantes. Uma a velocidade menos ômega t e outra velocidade ômega t. Um em sentido horário, que vou chamar Fm horário, e outro em sentido anti-horário. Certo? Então, é a composição de duas forças motrizes girantes, um horário e outro anti-horário. Como que é isso? Por exemplo, quando
no tempo, quando ômega t é igual a zero, a força motriz vai estar aqui nesta direção, certo? Aqui tem o horário e aqui tem o anti-horário, né? As duas. Para ômega t, por exemplo, aqui está o ômega t. Um ômega t dado por um certo ângulo, 45 graus. Observe que vai ficar aqui a força motriz horária e a força motriz anti-horária. Observe que a direção da força motriz continua na mesma direção aqui, só mudou a amplitude, certo? Se eu continuar aqui, quando está a força motriz horária anti-horária nesta posição, neste momento o módulo ficou zero. Eu posso continuar, agora a força motriz ficou negativa, aqui ficou máximo negativa e aqui voltou a zero. Então, o que está acontecendo? A força motriz continua sendo pulsante, mas eu pude modelar através de duas forças motrizes girantes, um horário e um anti-horário, né? Que está aqui o resumo. Então, está aqui, ele vai passar um valor máximo, diminui, vai a zero, ele fica negativo, fica maior negativo, depois fica zero. Então, fica pulsante aqui no meio, certo? Então, isto daqui é apenas por modelagem. Eu estou falando, uma força motriz pulsante pode ser decomposta por duas forças motrizes, uma girantes, uma horário e outra anti-horário. Se isso é verdade, então eu posso encontrar a força motriz progressiva, pode chamar progressiva aquela que é horária, né? Que seria esta aqui. Ele me produz esta curva torque-velocidade que nós já estudamos para sistemas trifásicos, porque sistemas trifásicos obtidos de campos magnéticos girantes. Está aqui, ó. Esta aqui embaixo é a força motriz, perdão, é a curva torque-velocidade da curva retrógrada ou anti-horária. Bom, gente? Como agora o motor apenas de um enrolamento é a compulsão das duas, se eu somar essas duas, vai ficar esta linha que está no meio. É a curva resultante, apenas curva resultante, ok? Esta aqui é a curva resultante. Tá bom, gente? Então, eu tenho aqui a curva resultante. Então, seria a curva resultante do motor monofásico apenas com um enrolamento. Observe que na partida ele não tem torque. Por isso que quando você coloca apenas uma fase, ele não parte. Aqui o torque é zero, certo? Bom, essa curva que eu obtive, na verdade, ele tem umas pequenas alterações. Ele não é tão dessa maneira, ele tem umas pequenas alterações. Entre elas, é porque as correntes induzidas pelo campo em movimento é menor do que em repouso. E, além disso, o conjugado líquido médio, existem pulsações. Naquele momento em que há o cruzamento entre o campo horário e anti-horário, nesse momento existe uma pulsação. Então, essas características fazem que a curva torque-velocidade do motor de indução monofásico, ele muda um pouquinho comparado a este aqui que eu coloquei aqui, né? Então, observe que ele achata um pouquinho aqui. É parecido, tá bom? Mas beleza. Então, na partida, o motor monofásico não tem torque. Então, colocar um enrolamento só não vai dar, o motor não vai conseguir mover. Isso eu posso demonstrar através da questão de torque, né? Eu sei que o torque induzido é cada vez densidade de campo do rotor vezes densidade de campo do estator. Imagina que a densidade de campo do estator, neste caso, está para baixo, certo? Quando eu falo de densidade de campo ou falar força motriz, são equivalentes, né, gente? São grandezas equivalentes, certo? Uma está relacionada com outra a partir de uma constante. Então, imagina que a densidade de campo do estator está aqui para baixo. Vai ter uma tensão induzida nas bobinas do rotor aqui. Este rotor são uma gaiola, igual que em trifásico, certo? Como pela lei de Lenz, a tensão induzida sempre se opõe ao movimento. Então, a tensão que vai se induzir nas bobinas vai produzir uma corrente que vai se opor a esta densidade do estator. Então, neste caso, vai ser sentido contrário. B. Então, vai ser colinear, mas sentido contrário. Quando eu faço o produto aqui, vai ficar seno de 180, porque está em sentido contrário, e fica zero. Então, não tem torque. Por isso também dá para deduzir através dessa equação. Mas beleza. Importante agora para nós é que o equivalente, o motor monofásico de uma fase foi obtido a partir de dois movimentos, um horário, um anti-horário, ou progressivo e outro retrógrado, certo? Bom, então, para encontrar esse circuito equivalente, vou usar essa informação.
ele pode ser obtido de um transformador monofásico que está aqui, certo? Então, eu vou colocar agora esta parte do circuito de magnetização mais do rotor, vou separar em duas partes, um horário e outro anti-horário, o progressivo e retrógrado. Bem aqui o meio que está aqui, é porque estou considerando este aqui em duas partes, para representar os dois movimentos, horário e anti-horário. Bom, quando tem um movimento, lembrem, quando tem um movimento, aqui está outra vez o torque e velocidade do motor de indução monofásico. Observe que aqui, este seria o ponto de operação em movimento na curva progressiva ou horário. Este seria aqui o ponto da curva retrógrada ou anti-horário, certo? Se eu traçar aqui o comportamento do escorregamento, aqui esse vale 0, aqui esse vale 1 e aqui esse vale 2. Olha, se aqui é 0, é 1, aqui é 2, certo? Neste ponto aqui eu tenho o escorregamento nominal do motor, certo? E se eu colocar aqui, ele vai ter 2 menos S. Ou se tudo vale 2, aqui seria 2 menos S, tá bom? Lembra que naquele circuito equivalente eu estou colocando tanto o progressivo quanto o retrógrado. Por isso que é importante entender isso no momento de colocar a resistência em movimento. Observe aqui, ó. Então, por exemplo, aqui R2 sobre S tenta representar o movimento progressivo. E este R2, 2 sobre S, é porque está considerando o sistema retrógrado, anti-horário, certo? Por isso que eu fiz aqui o diagrama. Ok, então aqui tem o circuito equivalente em movimento ou em regime permanente. Tá bom? Então, a partir de agora, observe que eu vou fazer o seguinte. Este meio que está aqui, eu coloco aqui fora em evidência e vou encontrar Z impedância equivalente programada. Perdão, equivalente progressiva. O que é esta progressiva? Seria apenas o equivalente entre X2, XM e R2 sobre S. E aqui, ó, Z retrógrada, este meio eu estou colocando em evidência, seria o equivalente de X2, XM e R2, 2 menos S. Bom, então está aqui, ó, ser o meio de impedância progressiva e meio de impedância retrógrada. Lembrando, eu tirei o meio, né, daquele valor, então ficou apenas isso. Então, a impedância progressiva é resistência progressiva mais J progressiva, que vai ter o equivalente de circuito aqui. Eu tirei o meio aqui, está aqui fora. Eu faço o mesmo aqui. Ó, está aqui a outra parte do sistema retrógrado e eu encontro o equivalente. Este aqui em paralelo com isso. Eu coloquei o meio aqui fora e toda a minha formulação vai ser usando este meio. Vocês podem fazer diferente, vocês podem encontrar o equivalente e usar o equivalente tal como está. Porém, aí vocês vão, talvez a fórmula que eu vou colocar agora, vocês não vão conseguir usar. Ok? Então, eu recomendo fazer desta maneira mesmo. Mas ok, então, desta maneira, eu vou encontrar que a corrente I1 vai ser igual a R1 mais JX1, que seria do circuito estator, mais esses dois aqui, equivalente tanto do sistema progressivo quanto do retrógrado, que está aqui, ó. Bom, então isso daí em relação ao circuito equivalente. Se eu quiser o circuito de potência, eu vou fazer o mesmo que nós tínhamos feito para o sistema trifásico, potência de entrada, só que agora não vai ter mais raiz de 3 porque é monofásico, né? Potência de saída. Entre a entrada e a saída eu tenho as pernas no estator, né? Cobre no estator. Aqui era para ter as pernas no núcleo, mas essas pernas no núcleo foi colocado dentro das pernas rotacionais. Ou seja, a perna no núcleo foi colocada aqui porque está sendo chamada pernas rotacionais, tá bom? A pernas no cobre no rotor está aqui. As pernas mecânicas, pernas no núcleo, é tudo as pernas rotacionais. E aqui também estão as pernas suplementares. Aqui tem a potência entre ferro e a perna convertida. Ok, novamente já vista aqui. A potência entre ferro. Agora, usando aquele circuito equivalente que eu descrevi anteriormente, posso encontrar que a potência do entreferro progressivo é um quadrado meio R progressivo. A potência no entreferro retrógrado é o mesmo, só que vou usar resistência retrógrada. Somando esses dois aqui, pode encontrar a potência do entreferro total, que seria a progressivo menos a retrógrada. Este é sendo negativo porque a velocidade é negativa, é contrária, né?
As perdas no cobre também posso encontrar como sendo S potência entre ferro programado e o outro 2 menos S potência entre ferro retrógrada. E eu posso encontrar as perdas no cobre no rotor, como sendo a soma destas duas. E a potência convertida é 1 menos S potência entre ferro. Ou potência convertida também vai ser igual a partir do diagrama de potência saída menos potência de perdas rotacionais. Lembrem, este circuito de potência é aproximado, né? Porque se obtendo que potência entre ferro, potência convertida, era para estar pelo núcleo aqui, né? Mas aproximadamente 10 daí, né? Importante para nós, ao final, é a potência de entrada e a potência de saída, né? Isso não vai mudar independente, porque as perdas ainda estão dentro deles. E o torque induzido é a potência convertida sobre a velocidade do motor, e o torque induzido, potência entre ferro sobre a velocidade síncrona. Um exemplo. Bom, então temos aqui um motor de indução de fase dividida, né? O que é fase dividida? Isso vamos ver posteriormente. Mas vamos ver que os motores monofásicos, né, quando operam com uma fase, não tem torque repartido. Então, existem maneiras de você colocar uma segunda fase para torná-lo bifásico. Isso você faz apenas na partida. Depois você pode tirar esse circuito e ele vai operar já no ponto de operação. E então, neste caso, foi usado um método chamado fase dividida que vamos ver na próxima aula. Mas por enquanto não nos importa. Mas o que nos importa é que ele está operando já no ponto de velocidade constante, tá bom? É 1/3 de HP, 110 volts, 60 Hz. E estes são os parâmetros desse motor. As perdas no núcleo são 35 watts, né? As perdas mecânicas, atrito, ventilação e suplementares, totalizam 16 watts. Ok. Está operando em valores nominais e seu escorrimento é 5%, né? Pede encontrar a velocidade, corrente, fator de potência e todas essas informações que estão aqui. Bom, vamos lá então. Primeiro, para encontrar a velocidade síncrona, eu tenho a frequência 60 Hz, são 6 polos, encontro que a velocidade síncrona é 1200 RPM. Se quiser encontrar a velocidade do motor, é 1 menos S velocidade síncrona. Então vai ficar 1140 RPM, certo? 2. A corrente de estator deste motor. Bom, para encontrar a corrente de estator, eu tenho que circuito equivalente, tenho que encontrar a impedância progressiva e impedância retrógrada, certo? E a partir daí, eu encontro I1 a partir desta equação, certo? Lembrando, este valor meio, porque nós vamos encontrar a impedância progressiva e retrógrada depois de ter tirado o meio como evidência, né? Então, a impedância progressiva pode ser obtida deste circuito, ó. Temos aqui, o equivalente aqui seria R2 dividido S mais JX2 em paralelo com JXM, que é essa equação aqui. Então é só substituir valores, pessoal. Aqui não tem nada, nenhum segredo, é só substituir valores. Substituindo, ó, aqui está aqui os valores, R2, S, X2, XM e tudo mais. Você vai encontrar que a impedância progressiva é 39,9 ângulo 50 graus. Ou em cartesianas dá isso daí. Agora vamos encontrar a impedância retrógrada. Ele é obtida a partir de outro circuito equivalente. Lembra que aqui é 2 menos S, né? Porque este é retrógrada. Certo? Aí o equivalente fica este aqui. E só substituir valores. Substituindo valores no R2, 2 menos S está aqui. Aqui está X2, né? E aí vocês obtêm este valor aqui, ó. A impedância retrógrada é 2,18 ângulo 45 graus. Então, substituindo agora a corrente do estator, colocando os valores que eu coloquei anteriormente aqui de impedância progressiva e retrógrada, você vai encontrar que I1 vale 4,66 ângulo 50,6 graus. Bom, qual que é o fator de potência? O fator de potência é o ângulo entre a tensão, que eu coloco como referência ângulo 0, e a corrente. Então vai ficar cosseno menos 50,6, 0,635 atrasado. Potência de entrada. Bom, a potência de entrada é tensão, corrente que foi calculada anteriormente, cosseno do ângulo θ que está aqui, 325 watts. Potência do entreferro. Para encontrar a potência do entreferro, vou encontrar duas componentes, tanto potência do entreferro progressiva quanto retrógrada. I1 já foi calculado, 4,56. Substituindo aqui este valor meio por resistência progressiva, vai ficar 275,8 watts. Ok? Aqui também para a potência de ferro retrógrada,
substituindo os valores, vai ficar 16,4 watts. Certo? E fazendo a diferença da potência entre ferro progressivo mais retrógrada, eu tenho 259,4 watts. Certo? Bom, a potência convertida, usando aquela equação, potência convertida 1 menos 7 potência no entreferro, vai ficar 246 watts. O torque induzido, potência entreferro sobre velocidade síncrona, lembrando que a velocidade síncrona deve estar dada em radianos por segundo. Então, multiplico 2π dividido 60, 1 sobre 60, vai ficar 2,06 Nm. A potência de saída. Bom, a potência de saída tem várias maneiras. Uma maneira seria a potência convertida menos as perdas rotacionais, né? Onde as perdas rotacionais são a perda do núcleo, perdas mecânicas suplementares. Então, substituindo a convertida que foi calculada anteriormente, deu 195 watts. O torque na carga, para ter o torque na carga, é a torque no eixo, também chamado, né? É a potência de saída sobre a velocidade do motor em radianos por segundo, que foi calculado anteriormente, dá 1,63 Nm. E, finalmente, nós terminamos com a eficiência. Então, a eficiência é a potência de saída sobre a potência de entrada, 195 dividido 325 dá 60%. Ok? Então, com isso terminamos na aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos começar já a ver métodos para dar a partida, né? Lembra que o motor não tem torque de partida, mas neste exemplo nós consideramos que ele já partiu, certo? Então, entre os métodos de partida tem vários métodos que vamos ter na aula que vem. Ok?